Que o Brasil é o país do futebol, todo mundo já sabe. E foi exatamente por isso que eu resolvi te ensinar a criar um pôster de futebol no Photopea. Olá, tudo bem com você? Meu nome é Maurício e seja muito bem-vindo ao canal Seduc. A Copa do Mundo é um dos eventos mais importantes do esporte. E em 2022 o mundo vai parar para assistir aos seus jogos. Por ser um evento tão importante, eu resolvi fazer esse vídeo para te ensinar a criar um cartaz da Copa do Mundo tendo como modelo ninguém menos que o Neymar. Eu acredito que ele vai arrebentar nessa Copa. O mais legal nesse aprendizado é que depois que você dominar bem as técnicas que eu vou te ensinar, será possível reaproveitar esse mesmo projeto e realizar modificações para criar outros projetos, sendo necessário apenas remanejar ou alterar alguns elementos. Mas fica ligado no vídeo, pois a qualquer momento um texto vai aparecer na tela mostrando o link onde você vai poder baixar todos os arquivos que eu estou utilizando nesse projeto. Mas antes de continuar e de iniciar esse projeto, eu gostaria de te pedir para que você se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito, e ative o sininho, ou seja, todas as notificações, para que você possa ser avisado sempre que um novo vídeo for postado aqui no canal. Aproveita também e já deixa o seu joinha, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar de alguma forma em algum dos seus projetos. Recados dados, bora pra prática. Você que é designer, freelancer ou produtor de conteúdo e que está cansado de investir horas em uma única arte, de não ter tempo para a família, que luta constantemente contra o bloqueio criativo e mesmo quando consegue criar algo não é reconhecido no mercado, e sabe como eu contornei essas e outras situações com o Kit do Designer. O Kit do Designer é uma plataforma utilizada e aprovada por mais de 2.000 profissionais. Todas as artes são 100% editáveis, são mais de 1 milhão de arquivos, mais de 90 videoaulas completas explicando como editar as artes e como usar os programas, tudo isso por um investimento justo e que você já consegue tirar na primeira arte que criar para o seu cliente. Agora, você tem duas opções: ou clica no link que está na descrição do vídeo e adquire o seu kit, ou continue demorando horas para criar uma única arte. A decisão agora é sua. Bom, nessa primeira etapa eu vou criar um novo projeto, então vou clicar aqui no botão novo projeto e aqui a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: eu quero um projeto que eu possa imprimir, então eu já vou mudar aqui DPI de 72 para 300 pixels. Se você quiser trabalhar com arte para tela, valores entre 72 e 96 DPI está de bom tamanho. Se você quiser imprimir, eu aconselho que altere o valor do DPI para 300 e com isso a qualidade de impressão vai ser muito maior. Vou mudar também a largura, quero aqui que o tamanho seja 1920 por 1080. Eu poderia vir aqui em tela e já escolher aqui o tamanho Full HD. Vou escolher aqui novo projeto, vou mudar o nome, vou colocar assim: Cartaz Copa do Mundo. E vou mudar também a cor, geralmente eu deixo branco, mas eu vou escolher uma outra cor. Na verdade eu vou escolher aqui um tom mais azulado. Acho que esse tom aqui tá ótimo. Eu vou clicar em aceitar. E agora é só criar. Vou aproveitar, já vou mudar o nome aqui de background para fundo. E agora eu vou trazer a primeira imagem que eu vou estar utilizando para compor esse meu projeto. Então vou clicar aqui em arquivo, abrir e posicionar. Eu vou pegar esse arquivo aqui, Rain or Snow, dou um clique nele, clico no botão abrir. É uma espécie de chuva com neve misturado. Eu vou aproveitar para aumentar. Então, assim que o arquivo aparece, ele já aparece com as caixas de dimensionamento. E aí eu seguro a tecla Alt e eu posso aqui ampliar. Vou ampliar para que ele pegue toda a minha tela. Tá ótimo, vou confirmar. E aqui eu vou mudar o modo de mesclagem para que, claro, isso aqui não fique tão evidente. Eu quero que ela se mescle juntamente com o fundo. Então eu vou mudar o modo de mesclagem de normal para luz brilhante. E com isso eu tenho as cores aqui do fundo se misturando, né, com os flocos de neve e com os pingos da chuva. Vou trazer mais um arquivo aqui para dentro. Então vou aqui em arquivo, abrir e posicionar. Dessa vez eu vou escolher esse carinha aqui, ó, papel de parede. Vou dar um clique nele, vou clicar em abrir. E a primeira coisa que eu vou fazer é dar uma mudada no posicionamento. Eu não quero esses traços vindo nessa direção, né, do canto superior direito para o canto inferior esquerdo. Eu quero inverter, eu quero que ele venha daqui para cá, do canto superior esquerdo para o canto inferior direito. E é muito fácil fazer essa mudança, basta que eu clique com o botão direito em cima aqui da seleção
E aí eu vou escolher espelhar horizontalmente. Pronto, já inverti. Vou deixar ele desse tamanho. Se eu precisar eu aumento um pouco mais. Vou confirmar. E agora eu vou adicionar mais uma imagem aqui a essa composição. Arquivo, abrir e posicionar. E vai ser essa imagem aqui, estádio. Vou dar um clique. Vou abrir. Essa imagem eu quero ampliar um pouco mais, porque como eu não quero que apareça aqui essas nuvens, eu vou ampliar ela ao ponto de quase sumir o céu. Então, por enquanto eu vou confirmar aqui e vou recuar com Ctrl / de espaço, com o zoom, né? Porque Ctrl / de espaço me permite que eu possa mudar aqui o meu cursor, tanto para ampliar a minha visualização quanto para recuar. Mais ou menos aqui tá ótimo. Alt Ctrl T para que eu volte a selecionar essa camada e com o Alt pressionado eu vou ampliar. Eu vou subir um pouquinho, ver se vai dar. Acho que eu posso ampliar um pouco mais. Acho que aqui tá ótimo. Vou confirmar. Barra de espaço 2 vezes para ampliar aqui o zoom. E agora eu vou mudar aqui o modo de mesclagem da camada estádio para multiplicação. Com isso eu consigo fazer uma mesclagem do estádio com o papel de parede que vem logo abaixo. Então cria-se um efeito bem bacana. E vou adicionando mais algumas imagens, tá? Eu vou pegar agora duas e inserir aqui no projeto. Então vou vir aqui em arquivo, abrir e posicionar. E aí eu vou escolher essa aqui, ó, grande. Segura a tecla Ctrl e vou clicar nessa daqui, Texture 297. Feito isso, clico no botão abrir e eu vou agora confirmar essa inserção. Então eu tenho aqui as duas. Então eu vou desabilitar aqui a textura e com a camada grande selecionada eu vou usar o Alt Ctrl T, vou segurar a tecla Shift e aqui no canto superior, quando ele ficar essas duas setinhas em forma de curva, eu vou movendo aqui, ó, em sentido horário. O Shift ele ajuda, né, a rotação ser feita de 15 em 15 graus. Isso é ótimo para que você possa posicionar corretamente uma imagem. Solto. E agora, com o Alt pressionado, eu posso aumentar aqui a minha textura até ocupar toda a minha tela. Tá ótimo, vou confirmar. Essa textura aqui de papel amassado, ela vai servir justamente para tirar, né, aquele aspecto de tela lisinha. Ele vai exatamente inserir essas dobras, essas ranhuras no meu projeto. Isso fica bem bacana. Então, para que ele fique incorporado ao projeto, eu também vou mudar. Então, vou dar um clique e vou escolher aqui a opção luz indireta. Então, você já percebe, ele insere todos aqueles elementos, inclusive os amassados aqui no centro, a dobra, enfim. Só que eu não quero ela com a opacidade tão forte, então eu vou diminuir aqui pelo menos a 50%, tá ótimo. Ele já dá o aspecto que eu quero. Agora eu vou habilitar a textura, né? Vou clicar aqui nela, Alt Ctrl T para selecioná-la, Alt pressionado e aqui eu posso aumentar também para que essa textura ocupe a tela toda. Vou confirmar e obviamente você já deve saber que eu vou mudar aqui o modo de mesclagem, né? Esse estilo de mesclagem. Eu vou utilizar aqui a opção sobrepor, que vai me dar mais alguns elementos no meu projeto. E agora eu vou trazer a camada do jogador. Vou aqui em arquivo, abrir e posicionar e vou clicar aqui na camada Neymar. Abrir. Eu não quero ela bem aqui no centro, mas o tamanho está ótimo. Eu vou trazer ela aqui por canto, até a chuteira encostar aqui. Aqui embaixo vai servir de base, né, para bola e também para a chuteira do pé direito dele. Tá ótimo. Eu só vou mudar aqui para clarear. Com isso, eu tenho aqui uma espécie de efeito de sobreposição. Se eu aproximar aqui, você vai ver que eu tenho, né, as informações meio que sendo mescladas com a camada de baixo. Eu não quero isso totalmente, eu quero que ele se mescle, mas não ao ponto de desaparecer boa parte do rosto dele, né? Então eu vou ter que trabalhar aqui um polimento em algumas camadas que eu inseri. Quais serão essas camadas? Vou começar aqui pela própria textura, essa Texture 297. Vou dar um clique nela e vou clicar aqui no botão adicionar máscara de rasterização. Com a máscara selecionada e com o pincel também selecionado, eu vou mexer aqui na opacidade, vou deixar em 50% e vou aumentar aqui um pouquinho. Vou pegar aqui um pincel soft, né? Um pincel que não seja tão duro e vou aumentar um pouquinho mais aqui o tamanho do brush. Aqui tá ótimo. Vou aproximar um pouquinho mais, segurando o Ctrl e a barra de espaço. E aí eu vou começar a fazer uma limpeza aqui. É claro que eu vou
eu estou limpando nessa camada aqui texture, mas eu vou precisar fazer aqui na Grudge e também aqui no papel de parede. Ok, vou pegar aqui a Grunge e vou acrescentar também outra máscara de rasterização. Vou ver aqui. Passar aqui em cima da mesma área que eu já tinha feito. Isso obviamente não impede que você mantenha se você quiser. Eu quero dar um destaque maior ao jogador, então eu vou passar aqui de leve, né, as partes do corpo dele e também da bola. E agora eu vou pegar aqui o papel de parede, vou acrescentar também máscara de rasterização. Vou até diminuir aqui a opacidade, vou deixar em 10%. E aí eu vou pincelando. Vou aumentar um pouquinho mais, vou dobrar para 20%. Eu vou deixar um pouco, mas não muito. Eu vou dando algumas pinceladas. Aqui um pouquinho mais. Observe que ele está pegando um pouquinho aqui da Rain, né? Então eu vou criar aqui também uma camada de rasterização e vou dar uma diminuída aqui no brush, aumentar aqui a opacidade 50%. Então, basicamente, o que eu fiz foi criar essas máscaras em pontos específicos e sair ocultando ou revelando aquilo que eu acho que fica legal. Não necessariamente você precisa fazer da mesma forma. De repente você não quer deixar no rosto, quer deixar aqui nesse braço, quer deixar aqui na perna. Então você vai brincando com as máscaras. Se você não sabe nada sobre máscara de rasterização, eu tenho um vídeo aqui no canal que ensina tudo sobre máscara. Então é interessante que depois você assista para que você possa entender um pouco mais como funcionam as máscaras, que são elementos tão importantes dentro de uma composição. Vou continuar acrescentando mais camadas, mais imagens aqui, mais texturas para dar ainda mais volume ao projeto. Então eu vou selecionar aqui a camada Neymar, vou vir aqui no menu arquivo, abrir e posicionar. Dessa vez eu vou escolher mais duas, vou escolher essa aqui, ó, Dust, vou dar um clique nela e vou selecionar também essa Snow Texture aqui. Então vou segurar a tecla Ctrl e vou dar um clique nela. Então vou ter essas duas aqui e vou clicar em abrir. Vou confirmar, vou desabilitar aqui Snow por enquanto e vou selecionar aqui essa Dust. Alt Ctrl T, com o Alt pressionado eu vou aumentar até preencher toda a tela, confirmar. Fazer a mesma coisa aqui com Snow, selecionar ela, Alt Ctrl T, vou aumentar até ocupar toda a tela. E aqui eu vou desabilitar e vou trabalhar só com a Dust. Aqui na Dust eu vou clicar aqui no modo de mesclagem e vou escolher clarear e vou mudar aqui a opacidade para 70%. Porém, observe que ela acabou ocupando muito espaço na tela. Então eu não quero tanta informação desse lado nem desse lado. Então vou inserir uma máscara de rasterização e com o pincel, deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui, eu vou dando algumas pinceladas. E também, como eu estou usando a opacidade 50%, às vezes eu vou ter que soltar o botão e fazer uma nova pintura, tá? Passar um pouquinho aqui, diminuir aqui para 10%. É isso. Vou aqui no Snow Texture, habilitar. Vou mudar aqui o modo de mesclagem para essa opção aqui, cor mais clara. A opacidade, vou deixar em 30%, não quero ela tão forte. E vou colocar também aqui uma máscara de rasterização. E vou tirar alguns elementos aqui que de repente eu não quero. Lembrando que para remover eu tenho que estar com a cor preta aqui nas minhas opções de cores. Deixa eu aumentar um pouquinho mais a opacidade para 50%.
Eu dou uma sujada, né? Posso dizer assim, na minha tela de pintura. E agora eu vou trazer para cá um efeito de luz, uma espécie de flare, que vai dar um efeito bem bacana aqui na composição. Então vou vir aqui em arquivo, abrir e posicionar e vou pegar esse cara aqui, ó, Optical Flare. Vou abrir, vou aproveitar para dar uma diminuída, vou segurar o Alt, vou diminuir, colocar ela mais ou menos aqui. Vou dar uma leve rotacionada aqui, vou trazer ele para cá. Basicamente eu quero isso aqui, ó. Talvez um pouco mais. Vou trazer ele para aqui. Eu não quero tanta luz assim não. Vou deixar aqui. E aí eu vejo se vai ficar legal mesmo. Vou confirmar e vou mudar aqui o modo de mesclagem para tela. Então aqui eu acho que pode subir um pouquinho mais. Então vou pegar aqui a minha ferramenta mover, trazer um pouquinho mais, ó. Vou colocar ele aqui. E vou aumentar um pouco mais. Alt Ctrl T. Vou subir, deixar ele aqui passando quase que pelo braço aqui do Neymar, porque eu não quero tanta luz aqui no rosto dele. Então vou usar uma máscara e com o meu brush, meu pincel, né, eu vou dar uma pincelada básica aqui. Agora eu vou inserir mais duas imagens aqui. Então eu vou vir aqui em arquivo, abrir e posicionar e vou escolher essa imagem aqui, número 4, seguro o Ctrl e escolho essa 2022 FIFA. E vou clicar em abrir. Vou confirmar. Vou esconder aqui a logo da FIFA por enquanto. E aqui na camada 4, eu vou simplesmente colocar aqui um modo de mesclagem, subexposição de cor. E vou colocar uma opacidade de 25%. Estou colocando ainda mais textura à minha imagem. E aqui habilito e vou dar uma diminuída no tamanho dela. A questão do tamanho fica ao seu critério. Poderia até deixar ela assim, mas eu não quero ela tão grande. Eu quero que o destaque seja o Neymar. Então, se eu aumento demais a logo, o destaque fica com a logo ou as atenções acabam sendo voltados para os dois. E aí eu acabo criando algum tipo de conflito, né, na minha composição. Eu não quero isso. Eu quero que o Neymar seja o destaque dessa Copa do Mundo. Então, Alt Ctrl T, obviamente com a camada selecionada. E aqui com o Alt pressionado, eu vou diminuindo de forma proporcional a partir do centro. Eu vou deixar algo mais ou menos nesse tamanho, um pouquinho maior, e vou puxar ela aqui, ó, para ter o destaque aqui no lado esquerdo. Ela está no centro, eu sei disso por causa dessa linha vermelha, solto e confirmo. Beleza, vou aproveitar e já vou salvar, porque até agora eu não salvei, eu poderia ter perdido todo esse meu trabalho, e eu sempre venho falando sobre isso nos vídeos, né? Salvem constantemente. Então vou vir aqui em arquivo, salvar como PSD. Essa é a primeira vez que eu estou salvando, então vou salvar ele aqui mesmo. Vou deixar o nome que eu dei no início do projeto e vou salvar. Pronto. E agora eu vou aplicar alguns efeitos a mais aqui nessa minha composição. O primeiro efeito vai ser um mapa de gradiente. Então aqui com a primeira camada, né, que é a camada do logo da FIFA, selecionado. Eu vou vir aqui, ó, em nova camada de ajuste e vou escolher mapa de gradiente. Como o gradiente selecionado aqui é preto para branco, e é isso que eu quero mesmo, eu quero dar uma removida, né, uma dessaturada nesse meu projeto, então vou mantê-lo. Se não tiver, você clica aqui na seta e escolhe, é o primeiro aqui, ó, foreground to background, isso porque eu tenho aqui, ó, preto e branco. Se as cores aqui estivessem outras, provavelmente aqui iria mudar, então vou manter, só que eu vou diminuir a opacidade, eu vou deixar aqui 45%. Com isso, olha só, eu diminuo a intensidade. Se você quiser manter essa intensidade, ótimo. Se não, quer dar uma desbotada, quer dar uma envelhecida, o mapa de gradientes vai ser fundamental. Vou acrescentar também um filtro de foto, então vou deixar aqui selecionado, vou clicar aqui novamente no botão nova camada de ajuste e vou escolher a opção filtro de foto. Eu quero deixar aqui uma cor mais sépia, então vou dar um clique aqui e aqui no colhedor de cores, vou dar uma espécie de escurecida aqui, tentar encontrar um tom um pouco mais amarronzado. Acho que essa tonalidade aqui tá ótima. Vou clicar em aceitar. Olha só como já deu uma neutralizada nas cores. Vou ocultar o filtro. Vou acrescentar uma camada de ajuste do tipo curvas. E aí eu vou brincar um pouquinho aqui, ó. Vou dar um clique mais ou menos nessa posição. Trazer um pouquinho para cá. Acho que aqui tá ótimo. E vou criar um outro nó aqui, ó. Subindo um pouquinho.
Eu acho que tá bom. Eu vou ocultar aqui as propriedades. Olha só. Consegui dar uma balanceada, uma diminuída no branco, né, nos tons claros. Vou ainda mexer no brilho e no contraste. Então eu venho aqui novamente em nova camada de ajuste, brilho e contraste. E aqui eu só vou mexer no brilho, vou diminuir um pouquinho mais, deixar aqui menos 10. Dar uma leve escurecida. E é claro que essas 4 camadas de ajustes que eu utilizei ficarão ao seu critério. Se vai utilizar, se não vai, se vai mexer nas configurações. Tudo isso é intuitivo, é você que vai decidir como é que você quer fazer todos esses ajustes. Se você quiser seguir o meu modelo, ótimo. Se não, você é livre para ajustar do jeito que você achar melhor. Agora eu vou fazer o seguinte, eu quero pegar todas essas camadas aqui, vou até habilitar o fundo que eu esqueci, vou criar uma única camada contendo todos esses elementos aqui, todas essas camadas. Por quê? Porque eu quero intensificar um pouco mais. Se eu quisesse criar uma espécie de relevo aqui no meu projeto, com isso eu acabo dando mais intensidade à imagem. E para fazer isso é simples. Veja que eu não selecionei todas as camadas. Estou aqui apenas na última que eu acrescentei, né? A primeira da lista, o brilho e contraste. E aí eu vou usar o atalho Ctrl Alt Shift E. Ele demora um pouco, mas ele vai gerar aqui uma camada nova. Então ele coloca aqui o nome curvas, mas se eu desabilitar aqui, olha só, todas as camadas, você vai ver que essa é a única camada aqui selecionada e ele está me mostrando tudo. Eu vou até mudar aqui e vou chamar de relevo. E o que é que eu vou fazer com ela? Eu vou aplicar um filtro que vai me dar essa espécie de relevo, né? Então eu vou com ela selecionada vir aqui em filtro, outros e vou escolher aqui, ó, alta frequência. Então você observa que ele acaba criando aqui, ó, uma espécie de elevação na imagem, né? Um alto relevo. Eu não quero esse raio tão grande, eu vou diminuir aqui um pouquinho ele. Acho que eu vou deixar aqui 2 pixels apenas. Eu acho que está bom. Se você quiser aumentar ou diminuir, faça os testes, né? Eu vou aceitar. E agora eu vou habilitar aqui todas as outras camadas que eu desabilitei. E nessa camada aqui eu vou mudar de modo normal para a opção sobrepor. E a opacidade eu vou colocar em 50%. Então, deixa eu aproximar um pouco mais aqui. Olha só como ele dá uma intensificada, principalmente aqui nas bordas. Isso é ótimo para destacar um pouco mais, para deixar a imagem, né, como um todo mais viva. E aí fica uma dica, né? Se você quiser usar uma pesquisa de cor, né, os famosos LUTs, que eu já ensinei aqui no canal como você pode estar aplicando. Eu separei um LUTs bem especial que não tem no Photopea, mas que você pode instalar. Eu não instalei ele aqui justamente para te mostrar. Basicamente, para eu trazer ele para cá, eu só preciso fazer o seguinte. Eu vou trazer para cá o meu explorador de arquivos e aqui eu tenho, ó, Futurist Bleak. Eu vou clicar nele e vou arrastar ele para cá, para dentro do Photopea e vou soltar. Ele aí está dizendo que vai carregar, né, no meu editor exatamente esse LUTs. Vou dar o OK. Está carregado. E agora eu vou vir aqui, vou clicar no botão nova camada de ajuste e vou escolher aqui pesquisa de cores. Vou dar um clique aqui do lado, vou clicar aqui nessa seta e provavelmente ele vai aparecer aqui. Eu vou dar um clique, ela vai ser carregada e olha só como ele deixa um pouco mais esverdeado, né? Essa é uma opção que você pode ou não querer usar, fica ao seu critério. Eu vou deixar colorido, mas eu quis mostrar que a gente pode fazer variações, né? Inclusive, você pode chegar aqui, mudar o Neymar por outro jogador, mudar o estádio que eu utilizei por outro, acrescentar outros tipos de textura. Então isso fica muito ao seu critério. Vou salvar, arquivo salvar e a arte está pronta. Então é isso, nesse vídeo eu te ensinei como criar um pôster ou cartaz, né, de futebol usando o Photopea. E se você gostou desse vídeo, então por favor compartilha, né, com todos os teus amigos, em todas as tuas redes sociais, porque isso vai ajudar a fazer com que eu continue trazendo conteúdos relevantes para que você possa aumentar o seu conhecimento dentro do Photopea e dentro de outras ferramentas. E se você tem uma dúvida, uma crítica ou uma sugestão, comenta aqui embaixo. Eu vou ter o maior prazer de ler e de te responder. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.